Olá, meus irmãos, que alegria de estarmos reunidos novamente dessa maneira virtual, e nós vamos dar prosseguimento ao estudo que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos hoje para o nosso sexto vídeo, nosso sexto encontro desse estudo, e vamos iniciar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estudamos a base, a introdução do Evangelho. Agora nós vamos iniciar propriamente os capítulos, as passagens evangélicas apresentadas por Kardec. Vamos fazer uma abordagem simples, mas da melhor maneira possível para que a gente possa compreender a essência do ensinamento. Vamos então ao primeiro capítulo. Eu não vim destruir a lei. Aqui será abordado neste capítulo as três revelações. Mas o que significa revelação? Revelare, mostrar, vir à tona, exibir o que está escondido. Mas quais são essas três revelações? Então nós tivemos a primeira revelação com Moisés, a segunda revelação com Jesus e a terceira revelação por meio dos ensinamentos dos espíritos superiores da doutrina espírita. Em seguida, vamos abordar a respeito da aliança da ciência e da religião e instruções dos espíritos, a Era Nova. Esse capítulo inicia-se com essa passagem. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Essa afirmação de Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Neste caso, nós observamos esse extraordinário ensinamento de Jesus, essa afirmação que ele nos dá. E Kardec, de uma maneira muito didática, coloca essa passagem evangélica como sendo a introdução de todas as outras passagens que nós vamos estudar, mas sendo a primeira, ou seja, para ficar bem claro para todos aqueles que estão estudando, todos aqueles que estão buscando conhecimento por meio do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus já nos ensinou que ele não veio para extinguir, para acabar ou para falar ao seu tempo, na segunda revelação, que os ensinamentos da primeira revelação estavam superados. Não é isso. Ele já disse aqui: eu não vim destruir a lei ou os profetas. A lei de Moisés, apresentada por Moisés na primeira revelação, e os ensinamentos dos profetas que o antecederam. Isso significa que Jesus veio para complementar os antigos ensinamentos. Porque, como nós já estudamos lá na introdução, a humanidade já estava amadurecida o suficiente para que uma nova ideia, uma nova ordem de conceitos religiosos, de conceitos espirituais, fossem apresentados para a humanidade, porque assim já tinha condições de assimilar esses conceitos. Jesus veio com essa grande missão, a missão de nos esclarecer, a missão de mostrar e comprovar as profecias que o antecederam, que ele viria como mensageiro, como filho de Deus, para mostrar para a humanidade como nós deveríamos nos comportar, como deveríamos reconhecer
o nosso Pai, o Criador e outros ensinamentos valiosos que ele nos deixou. Então Jesus tem essa finalidade ao seu tempo, e a humanidade já estava amadurecida para poder digerir um novo conhecimento, um novo padrão de ideias, mas ideias que complementavam as anteriores. As anteriores, na primeira revelação, eram apropriadas à humanidade, ao povo daquele tempo, ao tempo de Moisés, né? É lógico que nós, observando alguns ensinamentos da antiguidade, hoje nos soa estranho, mas naquele tempo já era um grande progresso de moral, de evolução, de comportamento, de entendimento religioso, lá ao tempo de Moisés. Nós vamos abordar isso com mais detalhes quando nós formos falar especificamente em relação às 3 revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Mas o que nos deixa também aqui muito entusiasmados com esse ensinamento de Jesus, quando ele disse: porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente. De que lei Jesus está falando aqui? Jesus nos diz em relação à lei de amor, a lei de amor, a lei mais poderosa da humanidade, a lei, o sentimento que motivou o nosso Pai, o nosso Criador, a criar tudo o que existe hoje. Esse sentimento de amor, de bem-querer. E Jesus está falando do sentimento do amor. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente, até o único J e um só ponto. Essa é a missão de Jesus. Jesus disse em algumas oportunidades que ele e o Pai eram um só. Mas aí muitos fizeram uma interpretação equivocada também, achando que Deus e Jesus seria um único Deus. Só que Deus, o Criador, um Deus maior, e Jesus, o Deus encarnado, um Deus menor, mas seria uma só entidade, uma só criatura, um só poder. Maneira equivocada de se compreender isso. Porque Jesus, em outras ocasiões, disse claramente, se referindo ao Criador, chamando ele de Pai. Ou seja, estabelecendo uma separação entre o Criador e a criatura. Então, nós precisamos ter muito cuidado em relação às interpretações. E dessa maneira, nós entendemos que quando Jesus disse que ele e o Pai eram um só, ele estava se referindo à sintonia, estava se referindo à capacidade de união de pensamento, porque a vontade de Deus era recebida por Jesus e Jesus a executava. E vem executando ainda até hoje. A vontade de Deus por meio de Jesus. Esse espírito superior, missionário, que esteve desde o início da criação da nossa Terra, do nosso planeta, e recebeu todas as ovelhas dispersas por aí afora, os espíritos, que recebeu nesse mundo para tomar cuidado de nós, como se fosse um grande pastor. Esse é o significado dele e do Pai ser um só, devido à sintonia, porque o Espírito Superior, ele conversa, se assim podemos nos referir, com o Criador por meio do pensamento. Ele recebe as ordens do Pai e são os espíritos superiores que executam. Nós, que estamos ainda nessa marcha evolutiva, muito ainda pequenos, ou seja, nos primeiros degraus da grande escadaria da evolução que vai pela eternidade, nós não temos acesso
ao nosso Pai. Deus não conversa diretamente conosco. Esta é uma realidade, meus irmãos. E não fiquem chateados por causa disso, porque nós somos amparados, nós somos acolhidos por meio dos espíritos superiores. E no nosso caso, Jesus é esse espírito superior, onde existem vários outros que estão sintonizados com ele na execução dos trabalhos e da vontade de Deus. E aí nós temos acesso a tudo isso. Nós recebemos informações, conhecimento, por meio desses espíritos que querem o nosso bem e que trabalham para a execução das leis do Pai. Então não fiquem chateados. Então eu não consigo falar com Deus? Deus não ouve as minhas preces? Não, irmão, não é isso que eu estou falando. Daqui para lá, chega a Deus. A nossa oração, a nossa prece, o nosso desejo sincero, a nossa mente estabelecendo uma conexão, nós emitimos a oração, o pensamento e chega ao nosso Pai, assim como chega aos espíritos superiores, ao nosso Mestre Jesus e tantos outros que nos amparam, que fazem parte dessa grande equipe capitaneada por Jesus Cristo a nos auxiliar. Deus nos ouve sim. O que eu estou falando aqui já é uma prévia do que nós vamos estudar na primeira revelação, quando se entendia na antiguidade que Deus falava diretamente com os homens ou diretamente com Moisés. Na verdade, era necessário que fosse daquela maneira, mas nós vamos entrar com maiores detalhes no próximo vídeo. Hoje nós vamos compreender que eram espíritos superiores, que eram os guardiões, que eram espíritos protetores daquele povo de Moisés, dos hebreus. Era Deus para eles, Deus com D minúsculo. Vamos entender isso posteriormente. Então aqui fica claro que o céu e a terra não passarão, ou seja, a missão de Jesus é cumprir a vontade do Pai, ou seja, acolher todos esses espíritos que estão em desenvolvimento moral e intelectual, que está aqui neste planeta de provas e expiações, passando por dificuldades, tendo que ter um grande esforço para superar as grandes dificuldades da existência, reparando os erros do passado, as consequências dos comportamentos equivocados que nós tivemos lá atrás. Então, Jesus está falando que enquanto todos nós que estamos aqui não recebermos o aprendizado, não assimilarmos a lei de amor em sua integridade, o tempo não passará, ou seja, Jesus não deixará de estar ao nosso lado, não deixará de estar nos ensinando, nos amparando, nos acolhendo, nos recebendo nos momentos difíceis, por meio da sua equipe, dos seus mensageiros. É isso que significa essa passagem. Até um único J em um só ponto, ou seja, o nosso aprendizado deverá ser completo. Nós deveremos assimilar todo esse conhecimento apresentado por Jesus, pelos Espíritos superiores, e aí sim, quando estivermos preparados, quando tivermos condições de melhorar os nossos sentimentos, a nossa intelectualidade também, o conhecimento, nós vamos passar para um mundo melhor. Nós vamos ter condições e estarmos qualificados de galgar para um mundo num degrau um pouquinho superior ao nosso. Para nós que estamos estudando, nós sabemos que já estamos num período de transição, nosso mundo, de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. É um degrauzinho a mais. Para aqueles que já estão assimilando, colocando em prática, já compreenderam a importância da lei do amor, nas suas próximas reencarnações,
quando o nosso mundo já estiver passado para um mundo de regeneração, vão continuar aqui. Enquanto que aqueles que ainda aqui estão, não estão aprendendo, têm muita dificuldade, são rebeldes, olham somente para os seus interesses, esses terão que reencarnar num outro mundo, que estará num estágio onde a nossa Terra está hoje. Ou seja, quando estivermos no estágio superior, no mundo de regeneração, terão que reencarnar no mundo de provas e expiações. Uma outra morada existente na casa de nosso Pai. Olha só a grandeza de tudo isso que foi criado por Deus com base na lei de amor para todos os seus filhos, para todas as suas criaturas. Nós estamos em aprendizagem. Nós passamos por grandes sofrimentos e dificuldades geradas pelo nosso passado equivocado, dificuldades geradas pelo mundo de perturbação, de equívocos, de provas e expiações que nós nos encontramos também, dificuldades pelas provas que estamos suportando para forjar a nossa moral, o nosso espírito. Nós precisamos lembrar que a joia rara, ela é forjada, o diamante, em alta pressão, em grande temperatura. Aí forma-se o diamante. Depois de formado o diamante, ele ainda é lapidado para ficar naquele formato bonito, brilhante e agregar valor. Nós somos diamantes, pedra rara, em espírito. Estamos sendo lapidados diante de todas as dificuldades que nós passamos, lapidados no fogo, lapidados nas provas, nas dificuldades, e assim nós nos tornaremos diamantes valiosos e vamos crescendo diante desse conhecimento que estamos adquirindo. Meus amigos, para não prolongar o nosso vídeo hoje, essa foi a introdução do capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Nos próximos, vamos abordar especificamente em relação às 3 revelações, com maior clareza, para que a gente possa ir compreendendo a grandeza, a importância de todas essas revelações para a humanidade, para nós, espíritos limitados que ainda somos. Eu peço aos irmãos que compartilhem esse vídeo, um vídeo de estudo, né? Para que outras pessoas tomem conhecimento em relação ao que nós estamos estudando, para que as ilusões, as fantasias caiam por terra e que nós compreendamos que todos nós somos irmãos, independente da religião. Nós estamos aqui na condição de cristãos para aprendermos os ensinamentos de Jesus e da história da religião também, uma pincelada aqui e outra lá, para ficar fácil da gente compreender. Compartilhem esse vídeo com os nossos amigos e eu peço que se inscrevam em nosso canal também, para que a gente tenha aquele retorno onde nos incentiva a dar continuidade a esse nosso trabalho. Meus amigos, vamos à oração de encerramento. Mestre Jesus, nos abençoe, nos proteja e nos fortaleça. Que através do conhecimento que estamos adquirindo, possamos ter força para superar as dificuldades da existência. Abençoe a todos nós, abençoe todos os componentes dos nossos lares, que possamos manter a sintonia, o respeito e o sentimento do amor entre nossos familiares, entre pessoas conhecidas, colegas de trabalho e desconhecidos também. Que tenhamos sempre uma palavra amiga, uma palavra que conforte ao nosso próximo. Assim seja. Meus amigos, muito obrigado pela paciência. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.